meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e responde dúvidas dos nossos inscritos. Aproveitando, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, queria pedir para que vocês se inscrevessem no nosso canal, que é muito importante para que a gente tenha mais alcance, né, do pessoal. Também queria pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando coisas novas lá, novidades, e deixar perguntas que vocês queiram saber sobre assuntos criminais, dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa responder e estar fazendo cada vez mais vídeos, cada vez com mais conteúdos interessantes para todo mundo, tá bom? O nosso assunto de hoje é reincidência. O que é uma reincidência? A reincidência está prevista no artigo 63 do Código Penal. E ela ocorre quando o agente comete um ato ilícito, um crime mesmo, ou um erro penal, como eles dizem, né? Depois de transitada a sentença de julgado de um erro penal anterior, de um crime anterior. Então, vamos supor, o cara cometeu um crime de tráfico e ele foi condenado. Ele foi sentenciado e isso transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, tá? Quando a gente diz que transita em julgado é porque não cabe mais recurso. Aí não cabe mais recurso, transitou em julgado, essa sentença transitou em julgado. Depois de transitada em julgado essa sentença, ele tornou a cometer um outro crime ou o mesmo crime. Aí ele é chamado de reincidente. Se ele cometeu o mesmo crime, é chamado de reincidente específico, tá? A reincidência, ela perdura por até 5 anos após o final da execução da pena, não o final da sentença transitada em julgado, tá? Então, vamos supor, o cara foi condenado por tráfico, vamos supor que ele tenha sido condenado a 5 anos. Durante esses 5 anos, depois que transitou em julgado a sentença, se ele cometeu o crime, ele vai ser reincidente. Depois desses 5 anos, ele terminou de cumprir a pena, por mais 5 anos ele ainda vai ser reincidente se ele cometeu o crime. Depois disso, ele já não é reincidente mais. Já não pode mais se enquadrar como reincidência, apenas como maus antecedentes. A diferença entre maus antecedentes e reincidência é justamente isso, que o que sobra da reincidência são os maus antecedentes. Para fazer a dosimetria da pena, que está no artigo 59 do CP, o juiz geralmente usa tanto a reincidência quanto maus antecedentes, tá? Eles pegam muito, principalmente nos maus antecedentes, que é mais fácil, porque os processos demoram muito para transitar em julgado. Então, às vezes, o cara tem 3, 4, 5, 6 processos que estão ainda correndo, nenhum transitou em julgado, e cometeu outro crime, só que ele é primário, porque ele não teve reincidência em nenhum tinha transitado em julgado ainda quando ele cometeu o crime posterior, entendeu? Então, os juízes se apegam muito em maus antecedentes por isso, porque é mais fácil considerar maus antecedentes do que reincidência. E o juiz não pode considerar, na mesma dosimetria da pena, um mau antecedente e uma reincidência que seria referente ao mesmo crime. Então, vamos supor que ele teve um tráfico de drogas, ele reincidiu naquele tráfico de drogas, ou seja, aquela sentença transitou em julgado, e durante até 5 anos depois que ele cumpriu a pena, ele reincidiu no mesmo crime ou em outro, e é considerado reincidente, ele não é considerado primário mais. Mas aí na dosimetria da pena, o juiz usou essa reincidência e ainda usou esse mesmo crime como mau antecedente. Isso tem uma súmula do STJ, que é a súmula 241 do STJ, que diz que não é permitido usar o mesmo crime como reincidência e como mau antecedente, ou uma coisa ou outra, tá? Não pode ser as duas coisas. Os maus antecedentes, de fato, é tudo aquilo que já correu contra você na justiça, mesmo que às vezes não tenha sido nem se tornado um processo. Alguns juízes, inclusive, usam maus antecedentes até de infância e juventude, assim, que na minha opinião não deveria, mas para dosimetria da pena muitas vezes se usa isso como maus antecedentes, tá? Então, basicamente, é essa a diferença entre uma reincidência e um maus antecedentes. A reincidência, então, é você cometer o mesmo crime ou outro crime depois do trânsito em julgado de uma sentença anterior, até 5 anos após o cumprimento da pena, tá? Então, não é após 5 anos a sentença, é após 5 anos o cumprimento da pena. Durante esse período, se você cometer o mesmo crime, é uma reincidência específica, um crime diferente é uma reincidência comum, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente volta a fazer outro vídeo, a gente volta a explicar talvez de uma outra forma, porque realmente não é um assunto muito fácil. Lógico, eu estou explicando aqui de uma maneira muito simplória mesmo, tentando usar o menos juridiquês, digamos assim, possível, para que fique entendível para todo mundo, para qualquer pessoa, que não necessariamente só um estudante de direito ou um professor ou um advogado que vai entender, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixem mais dúvidas, deixem mais sugestões de vídeos pra gente fazer, tá? Que a gente vai estar fazendo mais vídeos sobre crimes. Próximo vídeo que a gente vai fazer provavelmente vai ser sobre o Holocausto, sobre a história o julgamento, né? A gente chama de julgamento de Nuremberg, que foi o julgamento que foi feito após o Holocausto, após a derrocada de Hitler. É bastante interessante, é uma história bastante interessante. E peço que todos curtam o canal, se inscrevam e continuem nos seguindo para que a gente possa continuar fazendo novos vídeos, tá bom? Tchau!